Mais da metade dos formados em medicina no estado de São Paulo foram reprovados no exame do Conselho Regional de Medicina, o CREMESP. Dos quase 3 mil que passaram por escolas paulistas do curso superior em medicina, 55% não conseguiram atingir o percentual mínimo, que é de 60% dessa prova. Para conversar sobre esta avaliação, ver que indicadores e que luz isso dá sobre a questão da formação de um profissional reconhecidamente importante e carente no mercado de trabalho, que é o médico, está conosco o representante do CREMESP aqui em Bauru, o médico Carlos Alberto Montegopo. Obrigado dentro da sua correria para a gente poder conversar sobre esse dado. Eu vi uma fala sua no jornal, eu ia pedir para você avaliar primeiro o número cru. O que ele te diz ou no horizonte do que vocês estão analisando sobre isso? O que nós analisamos nesse dado dos 55% é que realmente as faculdades de medicina elas não estão formando o médico e preparando o médico para o mercado de trabalho, né? E principalmente se a gente olhar esse número e separar esse número entre faculdades públicas e privadas, nós vamos ver que as faculdades privadas elas estão num quadro mais alarmante. Se a gente separar as faculdades públicas e privadas, as faculdades públicas elas conseguem atingir uma média, mais da metade dos seus alunos, eles conseguem atingir nota. 33% dos reprovados em universidades públicas e 65% exatamente. Então, quer dizer, então nós temos um dado que justamente essas privadas que o governo agora está abrindo as porteiras para que todo mundo monte sua faculdade privada, a gente está vendo nisso com muita preocupação por dois motivos. Um, que eu acho que isso vai ser um engodo e uma armadilha para aqueles pais, coitados, que vão aí arcar com de 3 a 5 mil reais por mês de mensalidade para o filho estudar durante 6 anos e chegar no final e encontrar um filho que não tem uma boa formação e com dificuldade para entrar em qualquer tipo de residência médica e subempregado. O governo no horizonte, até esse momento que nós estamos conversando, ele tem aberto muitos cursos, ele está nesse momento sinalizando com a abertura que o Conselho acha não, ele tem está aberto, desregulado? Ele tem aberto desenfreadamente. Aqui no estado de São Paulo, em 10 anos, mais do que dobrou o número de faculdades. Então, realmente ele tem aberto. E agora, mais do que nunca, aqui recentemente, eu ouvi falar que aqui em Bauru parece que já está abrindo uma turma para a Faculdade de Medicina, né, de uma escola pública, privada. O grande problema que eu vejo, eu sou docente de uma universidade estadual, da Unesp. Okay. Né? Eu tive eu saí da faculdade, eu tive que fazer mestrado, doutorado, uma série de coisas. Não se entra hoje na Faculdade de Medicina como professor assistente na Faculdade de Medicina sem ter pelo menos um mestrado. Então, nós temos um aspecto muito importante que a gente tem que avaliar, que é a formação de profissionais para ser professor. Como é que você monta um crescimento geométrico às faculdades de medicina? Quem são esses docentes? O Ministério e o governo vai falar que tem carência de médicos profissionais, estão alocados de forma espalhada pelo território e precisa suprir isso. Assim, a gente entende que, obviamente, ninguém está querendo dizer que não existe ninguém que é infantil para não reconhecer que existem grandes diferenças de concentração de médicos. Né? O fenômeno que está acontecendo hoje com os médicos é o mesmo fenômeno que aconteceu há 40, 50 anos atrás, em que o Brasil se tornou, de uma cidade em que a população se concentrava mais na zona rural, passou a ir mais para cidades, ser mais urbanas, né? O êxodo da zona rural. Né? E esse mesmo episódio está acontecendo também com as cidades pequenas e os lugares desprovidos de condições. É uma tendência natural de você procurar migrar para o lugar que você tem melhores condições de trabalho, melhores condições de criar seus filhos e tudo mais. Né? Então, esse é um aspecto. Agora, mais do que a falta de médico, existe uma falta realmente de uma política que sinalize realmente a fixação desses médicos nas cidades de menor porte. Com essa política do SUS, que eu acho que o SUS é um modelo fantástico, só que ele se equivocou nas responsabilidades. A hora que o SUS entrega ao município a responsabilidade da gestão da atenção primária e a urgência e emergência, ele fragilizou todo o sistema, que é a base da pirâmide. Né? A base da pirâmide, todo mundo, é de notório conhecimento, se você tiver médicos bem preparados nas unidades básicas de saúde, generalistas, e você resolve 80% da demanda da medicina, porque são coisas simples, corriqueiras. A ideia de que é no município, é na aldeia, no quintal, que o prefeito que está mais próximo é que teria que cuidar dessas questões básicas, para vocês que não funcionam no sistema. Não funciona porque, veja, você pega um município pequenininho aí, entre 10 mil habitantes, nós estamos vendo aqui o fenômeno aqui, eu estava conversando com você um pouco antes da entrevista, nós estamos levantando os dados que nós estamos totalizando agora, mas nós já temos algumas coisas que assim, são bem esclarecedoras.
Nos últimos 10 anos aqui na região de Bauru, os municípios com menos de 10 mil habitantes diminuiu a população de médicos em relação ao crescimento da população nesses municípios. Então nós temos hoje 0,2 médicos por cada 1.000 habitantes nesses municípios de até 10 mil habitantes. Ou seja... Os pequenininhos não conseguem bancar ou esse médico... Não consegue bancar. Eles não conseguem bancar a folha de pagamento. Um município pobre não consegue bancar uma folha de pagamento de uma estrutura de saúde básica adequada. Então, aí, o que está acontecendo nos governos? De uma forma torta, de uma forma meia boca, que eu acho equivocada, ele está contratando esse tipo mais médico, depois ele está mandando dinheiro para o município naqueles programas de saúde da família, médico da família, mas são tudo médicos de contrato temporário. O mais médico nem contrato temporário, na verdade eles chamam eles de estagiários, de bolsistas ou algo parecido com isso, para até eles conseguirem trazer esses médicos do exterior sem revalida, né? Então, na verdade, esses médicos não têm uma perspectiva de se fixar ao local, são médicos itinerantes, né? E que não vai resolver o problema realmente de uma política séria de saúde. Essa é a grande questão. Você fala dos dados que estão sendo compilados por vocês, de municípios até 10 mil habitantes. Um pouco maior o município, essa realidade então, muda? Nós temos visto que municípios até 40 mil habitantes, você teve um pareamento, mais ou menos, do crescimento da população com o número de médicos que passaram a viver nesses municípios. E acima dos 40 mil é que nós temos nitidamente uma desproporção. Como é o caso de Bauru, nós temos uma situação em que houve um crescimento nesses 10 anos de 46% da população de médicos, enquanto que a cidade cresceu 20%. Então, embora, se for considerar a questão de filas no sistema, essa relação tem um outro ingrediente de eficiência, de oferta. Justamente. O que está acontecendo hoje aqui em Bauru é uma coisa meio paradoxal. Nós temos hoje um sistema básico de saúde, uma atenção básica, urgência e emergência em Bauru, ainda devendo muito em termos de organização e dificuldades sérias de contratação. Por outro lado, você tem hoje, aqui em Bauru, uma reorganização do sistema secundário e terciário de saúde que está hoje sendo elogios. Você pega hoje toda a sistematização de atendimento nos ambulatórios do Hospital Estadual, ambulatório do AME, é um espetáculo. Em termos de humanização, de agilidade dos exames, do atendimento, do número de profissionais, de médicos. Né? A reclamação é o número, o tamanho da fila em relação a... Você tem uma demanda. Agora, o que é essa demanda? Eu vivo hoje dentro do AME. Eu sou um urologista que trabalha dentro do AME. Então, vou dar um exemplo da minha especialidade. Demora 4, 5 meses para marcar consulta. E vai demorar mais agora. E vou dizer por que vai demorar mais. Vai demorar mais porque das 16 consultas que eu atendo, começa pelo fator demora. Se demora 4, 5 meses para o indivíduo conseguir uma consulta comigo, certamente alguns desses 16 que estão marcados, agendados há 4, 5 meses atrás, ou eles ficaram muito ruins, internaram e foram por outra via, ou eles acharam que melhoraram dos sintomas, não vou nem mais lá, não vou perder meu dia de trabalho, né? Ou eles estão com o problema ainda e acabaram até por se esquecer de tanto tempo da consulta. Então, eu tenho de 3 a 4 pacientes que religiosamente faltam nas consultas. Mesmo o AME tendo uma política de ligar na véspera, você vai vir, tal, às vezes tem 3 ou 4, 2 ou 3, até 4 pacientes que faltam. Aí, desses 10, 12 que sobram, 13 que sobram, 4, 5 pacientes hoje em dia, certamente não tinha a menor necessidade de vir para o AME ocupar aquela consulta. São coisas absurdas, coisas que na base, eu que sou professor de faculdade, eu fico estarrecido de ver a formação desse médico que está lá na base, que ele olha um exame de urina, porque tem cristais de cálcio na urina, ele manda para o urologista. Aí volto de novo na questão da formação aqui. Sem corrigir a questão da formação, você não consegue formar generalistas com capacidade de sustentar essa rede básica? E outro dado, hoje o custo, eu costumo dizer assim, que o médico dessa cadeia toda, mesmo na atenção privada de saúde, o médico é o fator mais barato hoje. O que é uma consulta médica? Você sai de uma consulta médica, uma receita, você vai gastar. A consulta, mesmo num plano hoje, de assistência complementar, você vai gastar, hoje uma consulta eles estão pagando R$70. Você vai numa farmácia, qualquer remédio hoje está custando 100, 100 e poucos reais. Qualquer exame laboratorial, hoje você pede uma tomografia, uma ultrassonografia, não sei o que, são exames caros. Internação nem se fale ainda. Então hoje, na cadeia, o médico é o mais barato. Então achar que você colocando médico mal formado na base, você vai diminuir os custos da saúde,
Você não vai diminuir, porque esses médicos eles vão pedir, eles são inseguros, eles não sabem fazer um diagnóstico adequado, eles não têm formação para isso, não têm conteúdo, vão pedir exames desnecessários, vai existir uma repetição de exames. É o que acontece hoje aqui em Bauru. Voltar para a questão dos números aqui para aprofundar um pouco esse raciocínio. Você fala da questão do número de faculdades, no tempo o número de vagas aumenta e o governo não está exercendo o seu papel de regular essas condições de qualidade de ensino, da eficiência da formação do profissional. Há uma crítica de alguns profissionais sobre a prova em si, que ela seria um descompasso em relação à necessidade. Cita que ela, como exemplo, tem crítica na questão da OAB, que ela não exigiria em um único procedimento uma condição de aferição dessa qualidade tal qual seria necessário. Olha, essa polêmica é uma polêmica, é uma justificativa daquelas pessoas que culturalmente, como é aqui o nosso país, nós vivemos capitanias hereditárias. É um país que a gente acha que a gente adquiriu um diploma, adquiriu uma situação, a gente tem eternamente habilitação para exercer aqui, né? Então nós somos dono daquela situação pro resto da vida. Enquanto você pega os países europeus, países norte-americanos, as pessoas estão habituadas a serem questionadas na sua formação o tempo todo. É desonroso você não se revalidar o tempo todo, não se atualizar o tempo todo e não se submeter a avaliações externas para avaliar se você está bem ou não. Quer dizer, então, esse é um tipo de argumento. A prova terminativa, né, ela não exclui as outras coisas que deveriam ser feitas dentro da faculdade. A faculdade, vamos fazer o teste do progresso, faça! Por que não fazem? Não fazem. Agora, o CRM não tem como entrar, o CRM não tem, por poder legal, condições de entrar dentro da faculdade e fazer a gestão da formação dos alunos. Sim. Agora, quando esses alunos entram e passam a ter uma carteira do CRM, quem é que é o avalista desse indivíduo que está exercendo a medicina com aquela carteirinha? É o CRM. Quem que faz o aval? O sistema de aferição no tempo da formação universitária, uma regra para isso, se é que ela já não existe, seria uma alternativa para combater essa questão da prova? Ela não é excludente com a prova. Eu acredito que assim, o teste do progresso dentro da faculdade, ele pode ser feito em concomitância com a prova terminativa. São situações diferentes, são momentos diferentes de avaliação. E a prova, e ao contrário, nós temos hoje mais de 10 anos de experiência realizando essa prova. Nós temos, nos últimos 4 anos, nós fizemos essa prova obrigatória. Todos os alunos tiveram que fazer, sem prejuízo de ganhar ou não o registro. Sim. Mas nós tivemos mais 6 anos anteriores que era voluntária a prova. E sempre feita pela mesma instituição, né? que é uma instituição que ela é respeitada, que faz exames de vestibulares, outros exames no Brasil todo. E que é a Carlos Chagas, a gente faz todas as correções, aquelas perguntas que a gente viu, cada exame, se você tem uma pergunta que ela saiu fora do setor, que muita gente errou a pergunta, mais do que o nível que a gente é tolerável, a gente exclui essa pergunta. Entendi. Você acha que é exagero, crítica pontual do gênero, se médicos que já estão no mercado há um tempo fizessem a prova, também teriam dificuldade de aprovação? Com certeza, porque é isso que eu falei, nós não fomos habituados, culturalmente, a questionar a nossa formação. A gente acha que porque se formou engenheiro, você é engenheiro eternamente. Você se formou, e como se o mundo tivesse parado e congelado naquele dia que você tirou o diploma, nenhum conhecimento foi mais agregado ao assunto. E pior, se a pessoa está numa especialidade médica, ela ainda tem as frequências nos congressos de especialidade médica. Os médicos que estão hoje absolutamente isolados de uma atualização são aqueles médicos os generalistas que trabalham na base da pirâmide, que não tem uma sociedade de especialidade, que toda hora está nutrindo ele de informações, e ele lá está trabalhando ali na periferia, nas pequenas cidades, e eles não submetem a avaliação nenhuma, não submetem a possibilidade de atualização científica, que é a preocupação do CRM. O CRM tem uma outra contrapartida. A gente tem hoje um programa de educação médica continuada do CRM. O nosso foco não é o especialista, porque o especialista, a sociedade, nosso foco são temas que nós disponibilizamos para todas as cidades do interior de São Paulo,
que queiram se organizar, comissões de ética médica, nos solicita, a gente monta, temos hipertensão arterial, diabetes mellitus, coisas básicas que é o dia a dia do médico da unidade básica. O que lhe diz os dados da última prova de que os desempenhos mais ruins estão em clínica médica, ciências básicas e pediatria, por exemplo? Você imagina só, quer dizer, por aí está escancarada a fragilidade desse Mesmo para o leigo, clínica médica clínica médica é o geral, a pediatria é o geral. O que basicamente você vai ter no posto de saúde? Não é o clínico geral e o pediatra? É o médico básico e o ginecologista. São as três figuras que estão, obrigatoriamente, que está dentro de uma unidade básica de saúde. E a prova respeita essa questão da realidade ou ela não leva em conta isso? Total, por isso que nós fazemos perguntas coerentes. Então, por exemplo, ligadas a essas incrível, áreas. Mas se você pegar a prova, nós temos uma discussão mais aprofunda, que eu acho que na entrevista fica difícil colocar aqui, mas se entrar no site, nós vamos ver que a classificação de perguntas fáceis e difíceis, existe uma proporcionalidade, perguntas de amplo conhecimento. Então, situações assim, nós vimos coisas assim de criança com um quadro clínico, um relato de um quadro clínico de uma criança com pneumonia, e que a maioria das pessoas erraram. A questão de se pensar na profissão, estou fazendo o exercício do leigo aqui, da questão prática, envolve uma discussão nesse meio, isso já foi feito? Sim, veja bem. Agora, o teste cognitivo, existem trabalhos, assim, inclusive na minha faculdade, lá, quando a gente faz exame para residência médica, a gente tem a prova cognitiva, que é a prova escrita, tal, com opções, tal, e tem também uma prova prática, em que você põe atores e o candidato ele tem que passar por uma prova prática. E existem trabalhos hoje no mundo todo, inclusive nós reproduzimos trabalho, que existe uma correlação absolutamente linear entre o aluno que vai muito bem do aspecto cognitivo com o aspecto prático. Não existe dicotomia nessas duas coisas. O cara que enxerga bem... Quer dizer, o cara que tem boa formação, ele tem uma forma de se portar na solução dos problemas reais, ou pelo menos ali sendo colocados como hipoteticamente reais, e eles conseguem se desenvolver bem. A gente falou do percentual das faculdades privadas, que é o dobro. Isso é um dado efetivo de que os cursos privados, em sua maioria, são muito ruins? Existe, dentro de você também, isso que é uma discussão. Existem algumas faculdades privadas, poucas, em relação às públicas, claro, que são excelentes. Então, por exemplo, existem faculdades que elas se destacaram assim, muito assim, e são aquelas que são aquelas tradicionais, são aquelas faculdades privadas, em geral, se você olhar, você bater o olho, são aquelas faculdades privadas que já estão aí há 40 anos, 50 anos ou mais anos. Seria rigoroso demais pensar num menino que está no vestibular, os pais, e indicar, se for tentar faculdade privada, envolve a questão financeira, lógica, específica, de olhar esse ranking ou de quem foi melhor? Então, veja bem, nós agora, eu acho que assim, o conselho, nós estamos discutindo que não, a gente está começando a discutir se, como é um conselho, é uma casa de ética, se é ético a gente já ter todo esse histórico de faculdades, de alunos que vieram de faculdades aí, pelo menos nesses 4 anos que foi para valer, que nós pegamos quase que assim, a abstenção foi mínima, essa última prova, pro mercado? E oferecer, como nós estávamos tentando convencer essas agremiações em que elas não sabotarem os alunos a fazer a prova, a gente falou, olha, nós vamos numa fase, vamos só oferecer o ranking para vocês e para o aluno. Nós não vamos divulgar na imprensa. Não é aberto ao público. Para que vocês se corrijam. Porque vocês, na hora que vocês olharem isso aqui, o ano que vem, vocês vão fazer o maior esforço para os seus alunos irem melhorem na prova. Mas o MEC pode intervir como regulador. A gente tem percebido que nesses 4 anos, algumas escolas, elas continuam ruins ou pior. Então, quer dizer, será que a gente pode continuar fazendo essa prova, uma entidade pública que tem por lei, ela tem uma preocupação por zelar pela boa prática médica, a gente sonegar essa informação para a população? Eu acho que não. Eu pessoalmente, acho que não. Mas dentro do conselho nós estamos discutindo isso. Vou aproveitar a dica aqui da questão da relação médico-paciente para colocar um indicador para você como profissional, como professor, de o paciente chegar numa unidade, enfim, privada ou não, e perguntar para o médico se ele achar que não está sendo bem atendido. Onde você se formou? Pois é. Agora, a questão é essa.
Por um lado, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não fazer essa única vinculação. Porque também, se você olhar... Como um indicador de aferição, de verificação. Dentro desses 30 e poucos por cento de alunos da escola pública que não passaram, tem coisas também muito perigosas aí. Então, quer dizer, eu acho assim que a escola ela tem um fator importante, eu acho que é uma variável importante na formação. Mas existem outros aspectos os não que a gente tem que avaliar, por exemplo. os não vocacionados, né? Então tem uma série de situações em que você vai ter essas... Então a gente também não quer também achar que o único vilão dessa história é só o aparelho formador. Claro. Eu acho que tem algumas variáveis e eu acho que a sociedade precisa... O que o CRM quer com essa prova? Eu acho que as pessoas têm que discutir isso, o Ministério da Educação tem que discutir isso, né? O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde tem que ver que essa situação de colocar médico a qualquer custo e sem nenhum tipo de critério de qualidade na periferia vai gerar para eles um custo muito maior do que ele preparar médicos melhores e colocar lá e pagando um pouco melhor os médicos. Essa revisão que o governo está fazendo, inclusive nesta fase, nesse momento, da questão das diretrizes, das residências, não que já não possa serem feitos isso, mas de serem programas obrigatórios em redes de saúde, por exemplo, para a formação, da questão do acompanhamento médico, desculpa, você chama de residência, né? Você acha razoável? Não, já deveria ter intervido isso? Não, é totalmente equivocado isso, né? Totalmente equivocado. Primeiro, porque você tá obrigando a uma categoria. Por que eu pago o meu filho a faculdade mais cara que tem? Porque eles estão fazendo isso geral. Tá. Eu pago a faculdade mais cara que tem para o meu filho, né? Para se formar médico. E ao médico é exigido serviço obrigatório. Por que não é exigido também ao engenheiro? Por que não é exigido à psicóloga? Por que ele precisa pagar um pedágio? Nós somos cidadãos piores ou melhores que os outros em direito e em dever? Então, se vai fazer isso, tem que ser... Eu acho que nós estamos numa sociedade... Nas teria sentido a relação de retorno para a sociedade de alguma forma? Você acha um exagero isso? Tem um ingrediente e na prática que é um filão gigantesco. Eu acho que... aprender medicina vai no pronto-socorro. Veja bem, eu acho que a gente tem que discutir isso. Até, assim, eventualmente, aquelas faculdades que têm o dinheiro público, eventualmente, você tem que existir um retorno à número de horas, sociedade. Aula, residência. Eventualmente, eu acho. Agora, fazer isso de forma generalizada... E assim, eu acho que assim, é uma situação que pode ser conversada. A minha opinião pessoal é que isso não resolve o problema. O que resolveria o problema? Eu vim para Bauru, eu estou hoje completando 32 anos de formado. Logo que eu vim para Bauru, ainda o governo federal ainda tinha os médicos contratados pelo INAMPS, que é o antigo Instituto Nacional de Saúde e Seguridade. Né? Sim. E esses médicos que atendiam pelo INAMPS, em todos os municípios, os menores que fossem, tinham um médico federal. Então, essa era uma possibilidade do médico fixar numa cidadezinha pequenininha, porque ele ia ser o pediatra, mas atendia INAMPS, internava na Santa Casa da cidade, ele fazia o INAMPS naquela época, permitia que em pacientes mais diferenciados o médico colocasse no apartamento, o paciente pagava a diferencia, e a coisa funcionava hoje. O INAMPS funcionava, logo que eu cheguei aqui, naquela fase ainda, funcionava aos moldes do que funciona hoje, praticamente hoje, um plano suplementar de saúde, em termos de qualidade. Aproveitar a tua presença aí para um outro raciocínio, que a tua avaliação como gestor e professor é muito boa para dar esse parâmetro para o usuário do dia a dia. Você falou de Bauru estar mais ou menos bem organizado, um avanço reconhecido nos últimos anos, o setor secundário, e o setor terciário também em função da relação AME, hospitais. Tal. Tudo integrado. É um erro o governo municipal não ter cuidado de resolver o problema da atenção básica, que diminuiria muito esse gargalo aí na ponta? Eu vejo assim, mesmo isso não é um problema que se circunscrito à gestão do atual prefeito, das duas gestões dele. Isso é uma coisa antiga aqui em Bauru. Né? Nós tivemos momentos aqui em Bauru que foram momentos gloriosos. Final da década de 80, para citar a saúde ela entrou num nível de organização, você encontrava postos de saúde funcionando em terceiro turno, à noite, os grandes postos de saúde. Foi uma época que eu, inclusive, participei da diretoria como diretor de urgência e emergência. Foi quando eu construí aquele pronto-socorro que até hoje está lá. Isso, tem 30 anos atrás. Eu estou com 32 anos, logo que eu me formei, eu vim para cá. Então, foi aquela época que teve aqui em Bauru, que o Davi Capistrano veio para cá como secretário, depois teve a Pimenta, tal. Foi uma época que realmente houve uma organização.
daquele momento para cá, houve uma retração muito grande com os prefeitos que sucederam. Teve prefeitos que falaram, não, o negócio é botar 4 pronto-socorro, criaram o Bela Vista, o Gás, o Ipiranga, não sei o quê, e desarticularam todo o setor básico de saúde, que é um erro absurdo. E a gente vem agora pagando muito caro por esse erro, porque nós podíamos ter continuado aquilo lá. Eu acho que saúde, algumas atitudes do governo não é um projeto político. Ele não pode ser encarado como um projeto do A, B, do partido A, B ou C. Isso aí é uma coisa que você tem que implantar agora e colher igual uma árvore, madeira de lei. Um ponto a mais. Estão discutindo nesse momento a criação de, com essas variáveis equivocadas ou não do sistema, indicadores de resolutividade. Para saber o cara que entra na ponta lá na unidade básica X, como esse profissional está fazendo o caso dele, se é a unha encravada, mas eu acho que é por aí mesmo. Porque, veja bem, melhorar. O que está acontecendo hoje? Se você pegar hoje um paciente hoje que chega hoje no pronto-socorro pelo SAMU ou por qualquer outro sistema de atendimento móvel, e ele chegar desacordado, não chegar com um acompanhante, as pessoas do pronto-socorro não têm como saber o histórico dele de saúde. Se esse paciente hoje entrar em qualquer porta do setor, que, por exemplo, hoje a FAMESP, hoje aqui, que é o setor secundário e terciário, por qualquer porta, por qualquer hospital, seja o Manuel de Abreu, seja o hospital de base, seja a maternidade de Santa Isabel, o hospital estadual ou a UAMI, eu abro a ficha dele na hora, eu sei tudo que ele tem. Eu tenho um histórico dele nesses últimos 10 anos que ele está dentro do estadual, se ele de alguma vez foi atendido nesse sistema. Que é uma ferramenta básica. Fundamental. Então, hoje, e se o paciente for no pronto-socorro de manhã, e troca o turno, e for atendido, bota aqui para tarde, as pessoas não vão saber que esse paciente, se ele não falar, ele não sabe que o paciente voltou naquele pronto. Por causa dessa deficiência, se ele não encontra lá, ele vai numa outra unidade. E é o que acontece, é o pinga-pinga que acontece aqui. E daí, esse paciente, ele vai ter exames replicados, esforço de fazer diagnósticos mais difíceis de ser feito, com mais complicação, com coisa. Quer dizer, é antieconômico. Desde que numa gestão que teve passada, eu fui até convidado para participar de novo da Secretaria de Saúde. E eu falei, não dá, porque não é compatível o meu cargo de conselheiro com o local que justamente dá a maior demanda para o conselho. Entendi. Então ficaria complicado eu estar nas duas pontas. E eu propus isso, só tem uma forma de ser solução. Informatizem todo o setor, cadastrem toda a população de Bauru para tirar um cartão. Hoje não tem um cartão vale transporte, vale não sei o quê. Faça um cartão de saúde. Informatize o setor. Qualquer paciente chegar no pronto-socorro, que tiver um número dele lá, puma, entra, você vai ver, olha, ele toma remédio para diabetes, não foi mais buscar no posto, faz 3, 4 meses que ele não busca o remédio, dose certa dele lá no posto. Você tem tudo. Nós não temos isso. Isso é o básico hoje para a economia, hoje da área de saúde. Para aproveitar um outro dado do nosso tempo aqui, também o Conselho apresentou o dado que em São Paulo se instaura uma sindicância por semana por reclamações. Aí tem um dado genérico aqui. Eu vou usar a linguagem, se posicionando no lugar do leigo, da relação médico-paciente. O que tem aqui, ou se não dá para aferir isso ainda, no CREMESP, se é aquela história que o cara reclama, olha, mas eu entrei lá, o cara baixou a cabeça, escreveu e nem olhou, nem olhou na minha cara. Então, esse uma por semana é aqui em Bauru, porque em São Paulo, acho que o time do estado... aqui é em Bauru. No estado de São Paulo, acho que o time é uma a cada 10 minutos, se não for menos. Né? Tá. O que acontece é o seguinte... a grande maioria, eu dou aula para o 5º ano lá na faculdade, eu falo para meus alunos, olha, se vocês aprendam, escute o que eu vou falar para vocês. O paciente ele está preparado de um médico que o atende bem, que ele percebe que o médico tem comprometimento com o caso dele, que interesse pelo caso dele, que é atencioso, e ele está preparado para um insucesso. Olha, o médico me operou, mas não adiantou, não sei o quê. Mas ele foi muito, muito atencioso. O tempo todo que eu precisei dele, ele esteve ao meu lado. Ele foi honesto comigo, ele foi franco comigo. Olha, fiz a cirurgia, não deu certo. Não sei o quê. Mas o paciente, ele não aceita descaso, ele não aceita o médico relapso, que não dá atenção, que não olha o paciente, que não examina o paciente. Quando o paciente sente que ele não está sendo cuidado de forma digna e adequada pelo médico, ele acaba, aí a relação, é onde que vai a relação. E aí qualquer coisa que o paciente se sinta insatisfeito, ele vai imputar a essa falta de atenção do médico.
E obviamente, isso aí vai virar um processo. Como que vocês estão do ponto de vista de aferição de questões mais graves nessa cadeia de eventual imperícia ou de procedimento inadequado que acaba caindo na mesma questão? Então, a grande parte das denúncias no Conselho é o artigo 1 agora, que antigamente era o artigo 29 do Código Antigo, que é imperícia, imprudência e negligência. Ok. Né? Então, esse é o artigo que é mais citado na maioria dos processos éticos profissionais que tem. Aí tem falta de plantão, né? Mas muitas questões podem ser estruturais e não do profissional em si. Então, tem vários outros códigos que são, mas assim, que salta aos olhos é o artigo 1, atual artigo 1, que é a imperícia e imprudência. Agora, diz alguma coisa o fato dos dados serem em clínica médica, ginecologia, ortopedia e traumatismo aqui? No seu maior número? Porque realmente é o volume maior, né? É o volume maior. Diz respeito à relação com a demanda. Agora, a obstetrícia, o grande problema da ginecologia é a obstetrícia, né? O grande desafio hoje da nossa obstetrícia no nosso país, eu acho que é atuar com isonomia com as mulheres. A gente tem um código de ética hoje que fala tanto, o nosso código de ética hoje, ele é cidadão. Esse novo código de ética médica tem um cláusula lá que o médico, ele é vetado ao médico você impor a um paciente um tratamento sem o consentimento desse paciente. Então você é obrigado, hoje em dia, mais do que nunca, o médico tem que expor para o paciente quais as opções de tratamento que ele tem. Obviamente o médico pode até opinar, olha, esse é mais efetivo hoje, cientificamente tem comprovado que ele tem resultados melhores, esse é menor, não sei o quê, papapá. Mas quem dá a última palavra é o paciente. Então, por que eu, com um paciente com câncer de próstata, eu falo para ele, você pode fazer radioterapia, você pode fazer a cirurgia radical da próstata, braquiterapia, não sei o quê. Mas, olha, a radioterapia e braquiterapia são menos eficazes, para a tua idade eu recomendaria a próstata. Mas se o meu paciente falar, eu quero fazer radioterapia, eu vou mandar ele fazer radioterapia. Agora, na obstetrícia, o que acontece? E é no setor público que ocorrem as maiores desgraças. E aí se tem todo um discurso, que eu acho que é um discurso que precisa ser visto à luz da razão aqui nesse país, que é o discurso assim, não, a parto normal é o melhor parto para as mulheres. Não tenha dúvida, se você falar que o parto normal, bem assistido, dos padrões que tem hoje na Europa, ele é o melhor mesmo. Por isso que as mulheres lá não têm o menor medo de fazer parto. Pergunta, estamos preparados? Agora, nós estamos preparados para isso aqui? Os dados mostram, quer dizer, em 12 anos que eu estou no conselho julgando médicos, toda semana, quando vem caso de obstetrícia, eu não preciso falar, não é cesariana. Ou se foi cesariana é porque forçaram um parto normal até o final e correram para fazer cesariana porque a coisa não deu certo. Então, eu não estou fazendo nenhuma apologia hoje à cesariana. O fato é que a cesariana e o parto normal são dois métodos hoje cientificamente reconhecidos e salvadores, quando bem indicados, para a resolução do parto. Agora, o que acontece? Uma coitada da gestante é atendida pelo ginecologista no posto de saúde, aí no dia que ela começa a ter dor, desesperada, ela vai lá para um pronto atendimento de obstetrícia lá na maternidade, ela não conhece o ginecologista, não teve nenhuma relação médico-paciente com ele, nem conhecimento dele, com toda aquela insegurança, aquela ansiedade de ter o filhinho dela tão desejado. Aí chega lá, ela só vai fazer parto normal. E o médico, às vezes, do posto de saúde, só está com que examinou ela, todos esses meses, a bacia da senhora é pequena, a senhora já está com mais idade, não sei se vai ser parto normal, só está tendo uma pressão alta. Aí chega lá na coisa, não, ó, nós já fizemos 30% de parto esse ano cesariano, nós vamos ter que, daqui para frente, tem que ser parto normal, senão vamos ter que glosa. Perigoso esses indicadores que então é complicado. Então o que nós temos isso. E o mesmo, eu sempre falo, eu acho que tem que ter um pouco de isonomia. Eu acho que os seres humanos são iguais perante uma sociedade. A cidadania nos exige tratar as pessoas como iguais. Por que tratamos a mulher que tem um plano de saúde e ela pode decidir se ela quer fazer cesárea ou não, e nós tratamos a mulher no setor público que quem decide é o médico? Não é assim. O código não responde. Gobo, agradecer sua presença aqui, do seu tempo, e aproveitar nesse finalzinho o urologista que mudou ou tem se conversado, principalmente no Facebook, tanta coisa que tem lá, e lembrei de citar. O exame de toque, mudou a variação de idade na academia, não com o professor ou médico, você diria o quê? Faz com 40, não faz com 50? Assim, 40 anos, o exame de toque de próstata com 40 anos e o PSA é para aqueles pacientes que têm antecedentes de câncer de próstata histórico na família. Histórico na família. E aqueles pacientes que não têm histórico da família, eu ainda acho que a gente recomenda sempre a partir dos 45 anos fazer com regularidade. Muito obrigado. Okay. Obrigado, bate-papo. Estou à disposição.
Hoje nós conversamos sobre as relações médico-paciente e a formação nas universidades públicas e privadas do país.